Acabaram de ser lançados os novos iPhone 16 e iPhone 16 Pro. A marca falou por mais de 1 hora sobre eles e eu acho que tem bastante coisa para comentar sobre, mas talvez nem tantas novidades. É isso que eu quero discutir com vocês e claro, se vocês gostarem, não tem link na descrição porque acabou de ser lançado. O que tem por lá é o nosso grupo de ofertas, onde diariamente eu e a nossa equipe fazemos uma curadoria do que tá barato na internet. Então se você tá olhando os iPhones anteriores, tem muito iPhone 12, 13 aparecendo em promoção por lá. Então dá uma olhada que vira e mexe os cupons acabam rápido. Tá aqui embaixo na descrição e agora roda a vinheta para começar a falar sobre as novidades. Antes de eu começar a falar dos celulares propriamente dito, eu quero bater um papo sobre a sensação que eu tive. Vocês vão perceber que a Apple focou muito em quem quer produzir conteúdo nesse ano, com funcionalidades que vão para esse lado, e ela tenta retomar um pouco algumas coisas que servem para atingir esse público que quer criar com o celular mais do que todo mundo. Isso porque eles não têm exatamente funções novas ou coisas realmente muito relevantes. Teve até uma piada que o pessoal do The Verge fez lá no site deles, enquanto eles falavam sobre o evento, que é, olha, se eles tiveram que colocar o USB-C naquela placa que fala tudo que tem de novidade do celular, é porque tá faltando coisa e realmente tá faltando um pouco. Isso tem muita relação com o fato do Apple Intelligence estar até atrasado, por assim dizer. A Samsung já tem, a Apple vai implementar em algumas línguas esse ano e quem sabe ano que vem aparece em português. Então vamos começar a falar dos modelos e eu já entro mais nos detalhes dessas outras coisas. O iPhone 16, eu acho que ele teve um grande salto porque ele melhorou em várias frentes quando comparado com o modelo do último ano. E eu explico por quê. Ele não tinha o Action Button, então ele ganhou um Action Button. Ele também ganhou um botão para câmera, que é o botão de controle de câmera. Eles chamam de Camera Control porque você vai poder usar todas as funcionalidades da câmera através dele. Tem até uma interface nova. Isso vai confundir bastante gente. Parece que a sensação que você tem ao utilizar esse botão é boa, deve ter uma resposta tátil interessante, mas a ideia deles é realmente mudar a forma como você usa a câmera. Não ficou claro se você vai poder voltar para o modelo padrão de câmera com o software aparecendo ali embaixo, mas de novo, eu sei que muita gente vai demorar para entender como funciona e não sei se vai ser exatamente melhor, mas é uma forma diferente de utilizar. Ele ganhou não só esses dois botões, como ele voltou a ter um processador do ano, então ele tem o Apple Silicon A18, porque ele precisa ter as funções necessárias para usar o Apple Intelligence, que são 16 núcleos de Neural Engine. A marca não falou nada sobre ter aumentado a memória RAM, mas é bem provável que eles tenham saltado de 6 para 8 GB, porque essas tarefas são mais demandantes. Na construção do aparelho, eles sempre falam, né, ó, a gente melhorou a construção de alumínio dele, tá mais reforçado, a própria estrutura de alumínio deve refrescar um pouco o processador, então quando a gente fala de câmara de vapor, isso daí está sendo utilizado lá pela Samsung, pela Xiaomi e por outros competidores. Por aqui eles vão usar o frame de alumínio para tentar manter o processador funcionando por mais tempo. Além disso, a traseira tem um material novo, um vidro novo, que tem mais cor, cores bem bonitas, tem azul, tem um rosa, tem um verdinho que parece do iPhone 11 e tem o preto e o branco que é o mais comum. Além disso, a câmera agora não tá mais desalinhada, ela fica uma em cima da outra e isso foi muito por conta da parte de Spatial Video, para você conseguir gravar vídeos que sejam espaciais e que possam ir lá pro Vision Pro. Então tá relacionado muito com a funcionalidade. Uma coisa que a gente ainda tá em dúvida é se esse Camera Control ele vai acabar eliminando a bandeja de chip aqui no Brasil. Lá fora nos Estados Unidos eles já não têm, eles usam apenas o eSIM, mas aqui no Brasil continuava tendo essa gaveta e a gente não conseguiu essa informação ainda, então fique de olho para saber. A marca comentou que melhorou também a proteção do Ceramic Shield, então é um Ceramic Shield de segunda geração e 50% mais forte. Segundo eles, a tela é 2 vezes mais forte do que a dos concorrentes. As bordas, no entanto, não estão alteradas e os tamanhos são de 6.1 e 6.7 polegadas. Então, basicamente, é o mesmo celular ali do ano passado, com um pouco de mudança na presença dos botões e, claro, na parte de cor. Como a gente já tinha o USB-C, continuou por aqui, mas o que não mudou e que muita gente estava esperando era o fato de aqui a gente ainda ter uma tela de 60 Hz. Um problema quando a gente compara com outros celulares de, sei lá, celular de R$1.000 hoje em dia já tem 120 Hz, mas a Apple afirma que eles precisam de um processador com ProMotion e que só com isso eles podem fazer os 120 Hz. Olha, balela, hein?
Nossa, chato isso. Vamos para a próxima coisa que eu quero falar aqui com vocês sobre ele. Eles reforçaram o Private Cloud Compute quando eles falaram de Apple Intelligence, então eles estão batendo muito na parte de segurança. Eu acho isso um ponto muito interessante, muito importante para o futuro, mas faz com que também a Apple esteja para trás no desenvolvimento de todas essas ferramentas. Eles, aliás, passaram bastante tempo falando desse Apple Intelligence, coisas que a gente já tinha visto na WWDC e que já tinha visto na Samsung também. Então, tem as ferramentas de escrita que a gente já tem por lá, você escreveu uma coisa, ele revisa, arruma para você, e não vai estar disponível em português, vai estar disponível em inglês no final do ano e só depois, ano que vem, quem sabe, nem falaram de Brasil por lá. De novo, Samsung já tem em português, a gente já consegue usar isso desde o começo do ano, então nesse ponto, a Apple tá atrasada. Outra coisa que eles comentam é de como criar emoji, de como usar o Image Playground para criar algumas imagens e também de melhorar a busca no aplicativo Fotos. Tudo isso estava na WWDC e aparece para todos os celulares da nova linha e o 15 Pro. Uma coisa, no entanto, onde a Apple pode acabar superando os concorrentes é no fato de ela ter muito software próprio embarcado no celular. Então eles comentam de como o aplicativo de e-mail deles vai conseguir sumarizar os e-mails. Então ele não vai ter só o título do e-mail, mas um resumo de tudo que está dentro dele. Isso me deixa bastante animado com o futuro, tal como eu fiquei animado um tempo atrás quando eles falaram dos shortcuts. A gente pegou e falou, nossa, vai dar para automatizar a vida, colocar tudo para funcionar. Tem um monte de vídeo na internet falando como automatizar sua vida no celular, mas a verdade é que eu não usei. Então a gente tem que entender bem se o Apple Intelligence é uma ferramenta duradoura e que vai funcionar bem com o tempo. O que fica claro aqui é que sim, eles estão atrasados. Sim, vai demorar pra caramba pra chegar tudo isso. Mas que a Apple vai conseguir ficar na frente de outros competidores que não têm ecossistema quando a gente fala de inteligência artificial, porque eles conseguem desenvolver suas ferramentas. Eu acho que a única que vai conseguir bater de frente com eles é a Samsung, porque agora eles têm tablet, têm computador, têm TV, eles vão conseguir juntar às vezes as informações que tem aqui para conseguir entregar uma informação a mais, que é algo que as outras não vão ter. O único problema é quando e o que eu vou ter que comprar para conseguir isso, já que a Samsung faz mesmo nos celulares mais antigos, enquanto a Apple tá pedindo pra gente comprar celulares novos e que nem tem tanta diferença assim. Tem algumas outras coisinhas legais que a gente aprendeu sobre o Apple Intelligence nesse evento. Então a primeira é que ele é de graça, então tava muita gente comentando, vai custar $20 e não vai. E a segunda é que agora você consegue ativar com um aperto mais longo lá no Camera Control, você ativa uma visão de meio que enxergar coisas para enviar para o Apple Intelligence. Então você vai lá, aperta e segura, manda a foto de um lugar e ele vai falar, tem aqui no Google Maps. Nesse aplicativo que é o Visual Intelligence, você pode mandar o que você está vendo para Siri ou você pode mandar tanto para o ChatGPT quanto para o Google. Esse atalho do Google é basicamente o Circle to Search. Eu tava tentando falar essa frase há um bom tempo. E de novo eles falam muito sobre privacidade. Tá ouvindo sobre esses novos iPhones e quer pagar mais barato nos anteriores? Duas dicas, hein? A primeira é o nosso grupo de ofertas, onde todo dia eu faço uma curadoria e tem link aqui embaixo. Tem também o Comparador Escolha Segura, nossa extensão para computador e aplicativo Android, que compara preço nas principais lojas, te permite testar cupons automaticamente nos carrinhos, sempre aparece ali um descontinho a mais, e também tem o criador de alertas, você fala quanto você quer pagar e ele te avisa quando chegar nesse preço. Também tá aqui na descrição e agora deixa eu continuar com as novidades. Mas todas essas inovações, elas acabam passando um pouco por cima do fato de que o iPhone mudou muito pouco, tá? A gente tem uma bateria um pouco maior nele, o iPhone 16, eles não falam quanto. O ícone da bateria também está um pouco maior, mas de novo, eles nunca falam em números e dessa vez eles nem falaram em porcentagem, o quão maior é essa bateria. As câmeras estão muito parecidas com as do ano passado. O sensor principal continua com 48 megapixels e o que a marca apresentou foi um sensor que consegue capturar mais informação mais rápido. Isso vai ajudar tanto em fotos, mas deve trazer também o vídeo em 4K a 120. Eles falaram muito dessa função lá no iPhone 16 Pro, mas como eles estão utilizando um sensor com a mesma função, com a mesma capacidade aqui no 16, é bem provável que ele vai chegar também para esse modelo. Eu vou colocar na tela, vou dar uma pesquisada mais a fundo e vou mostrar aqui para vocês o que é e o que não é. A câmera que sofreu alteração foi a Ultra Wide. Ela continua de 12 megapixels aqui no celular 16, tá? No modelo Pro ela vai ter um upgrade um pouco maior, mas ela consegue fazer autofoco e também consegue fazer fotos macro. Então a gente adicionou uma função aqui nesse celular. Segundo a empresa, é como se você tivesse 4 câmeras nesse smartphone. Uma vez
2 vezes, dando o zoom naquele sensor de 48 megapixels, a ultra-wide e uma opção de macro. Então é um avanço bem pequeno, mas que vai ajudando ano a ano. Eu não falaria para você trocar o seu iPhone 15 pelo 16 ou até mesmo o 14 para conseguir esses avanços, mas como a gente sempre comenta por aqui, todo ano um pouquinho de melhora, passa 4, 5 anos, você vai ter uma câmera muito mais interessante. Com isso dá para confirmar que mudar do iPhone 15 para um 16 é basicamente ganhar um botão de ação e um botão de câmera. É isso, tá? Se alguém me perguntar, fala, Bruno, eu pego esse ou eu pego o outro? Olha, você quer um botão a mais? Você quer 2 botões a mais, aliás? Pega o novo, senão pode ir com o antigo. O mesmo vale pro 16 Pro. Quando a gente olha esse celular, ele vai ter uma tela já um pouco maior, porque ele tem 6.3 polegadas no modelo Pro e 6.9 polegadas no modelo Pro Max. Eles reduziram as bordas, trabalharam um pouco mais nele e conseguiram ter mais espaço de tela. Eles comentam também que essa tela tem o Ceramic Shield mais avançado, que eles fizeram o mesmo trabalho aí de titânio nas laterais e no corpo do celular. Ele tá muito mais sóbrio e, sinceramente, eu gostava muito da versão azul, que é o que eu tenho hoje em dia no 15 Pro, tá? Então essas cores mais novas estão ainda mais sérias nesse ano. Como eu comentei, o A18 Pro, ele basicamente vai melhorar 15% em CPU quando comparado com o modelo do ano passado, então a diferença é pouca. Eles comentam só que o chassi de alumínio pode manter esse smartphone funcionando em altas cargas por mais tempo e que pode também melhorar a bateria dele, que tá maior. A empresa comentou que é a maior bateria dos iPhones de todos os tempos. E bem, isso é legal porque eles já estavam indo bem nesse quesito. De resto, esse processador basicamente não mudou nada. Eu imagino que eles devem ter mexido um pouco nos gigahertz da CPU ou da GPU, melhorado um pouco o processo, mas não é um salto grande como a gente já viu em outros anos. Na boa, no ano passado a gente teve uma mudança muito grande ao tornar esse celular em USB-C e trazer a parte de log para gravação de vídeos. Então ele transformou o iPhone num celular muito mais capaz para gravar profissionalmente. Nesse ano eles estão tentando dar um upgrade nisso, mas o grande salto foi realmente no último ano. O que a gente tem para essa vez são os 4K 120, o que permite você gravar vídeos cinemáticos em 4K ou cinemático em slow motion. E só lembrando que o modo cinemático é aquele que desfoca o fundo, tá? A Apple já tinha uma das melhores tecnologias nesse quesito, porque você pode decidir quem que vai ficar focado na cena. E agora a gente tem mais opções de como trabalhar nisso. Então o software e o hardware dele está ficando muito mais focado nos usuários Pro. Não é todo mundo que vai usar, não é todo mundo que vai se beneficiar, mas esses usuários Pro que moldam a cultura, que vão estar falando que ele é melhor, vão acabar influenciando quem não precisa. Uma estratégia da Apple lá desde tempos atrás, quando eles nem tinham tanto mercado assim. No fim, várias outras marcas correram para o 8K, mas é apenas o iPhone agora que está fazendo 4K 120 com Apple ProRes e com log. Então isso torna ele uma ferramenta bem interessante. Ele também subiu o nível na parte de áudio. São 4 microfones que estão posicionados no smartphone agora. E com a inteligência artificial, ou pelo menos com a Neural Engine, eles conseguem entender quem que está falando e separar esse áudio para algumas opções. O in-frame, ou seja, todo mundo que está na frente do celular vai ser ouvido. Quem estiver pro lado ou fora do frame não vai aparecer. Você pode ver a opção de Studio e Cinematic. Eu não lembro direito como funcionou tudo isso, mas são ferramentas bem legais para você fazer uma edição posterior. O mesmo vale para o 4K 120. Você grava em 4K 120 e depois você escolhe se você quer 60 frames ou até 24 frames para dar um slow motion maior. Isso vai muito em linha com todas as outras funções que a gente tem na câmera. Junto com todo o resto que a gente falou até agora, a Apple está trazendo algumas ferramentas que a gente via em aplicativos externos para dentro do celular, num processamento local. Então toda a parte de fazer um emoji, de criar um vídeo, de colocar, sei lá no Instagram, mudar a cor dele, não. Você vai conseguir fazer dentro do celular. Então dá para ver que existe uma intenção da marca de que a edição seja feita nela, algo que estava acontecendo já fora. Então o processamento de áudio, muitas vezes a gente jogava pro CapCut, que é do TikTok. Agora não, vai dar para você retirar todo o barulho de trás diretamente no aplicativo. Eu acho isso interessante porque você vai conseguir utilizar o seu celular e exportar para todos os outros aplicativos e não ficar fechado em algum que geralmente tem que pagar a mais. Isso também reforça que é focado para criadores, então volta naquela estratégia que eu falei de quem é criador vai acabar utilizando mais, recomendando, e isso gera um burburinho de marca também. Eles comentaram ainda que a parte do gravador agora tem uma função bem legal. Se você quiser meio que gravar um cover, você bota uma música para rolar ali nele e você
você consegue, sei lá, cantar em cima. E ele retira do microfone a parte da música que estava tocando. Você não precisa cantar com o fone de ouvido em cima. Então é como se você criasse alguns layers já no aplicativo de gravação para testar aí as suas ideias ou cantar em cima, quase fazer um karaokê, utilizando o microfone do celular, algo bem interessante. Mas olha, eu falei muito do software da câmera, mas não falei das câmeras do modelo Pro. O sensor principal continua com 48 megapixels, como eu falei, ele consegue captar mais rápido para fazer o 4K 120 e isso também deve ajudar em fotos noturnas e em alguma definição em média luz. O sensor ultrawide também recebeu um upgrade para 48 megapixels e eu imagino que deve fazer uma foto intermediária ali, pegando os 12 megapixels. Ela também faz uma macro que deve ser bem boa e eu tento imaginar a gente imprimir uma foto bem grande ultrawide, deve ficar super legal. Eles comentam também que esse novo sensor consegue captar muito mais em média e baixa luz, algo que a gente sempre pede porque dá diferença entre a câmera principal e a ultrawide. Então é um upgrade interessante para quem usa muito essa lente e quer ter uma macro melhor. Já o sensor de 5 vezes agora aparece também no modelo Pro. Para quem não viu, a gente fez um vídeo dissecando quanto que é o custo de um iPhone, e esse foi um dos principais componentes que aumentou o preço dele no último ano. A gente achava que seriam outras coisas, quem sabe a construção de titânio, mas esse sensor de 5 vezes é realmente mais caro. Então nesse ano ele partiu tanto para o modelo Pro Max quanto para o modelo Pro normal, finalmente. Para fechar, capinhas novas vão precisar ter o botão ali do Camera Control, porque ele não é exatamente um botão tátil, ele precisa ter ali um esqueminha certinho, o que deve deixar algumas capinhas mais caras, quem sabe. E os celulares agora também estão habilitados para T-Charge 2, então enquanto o T-Charge tentou copiar o MagSafe também se adaptou ao T-Charge. E com isso a gente passou por todas as novidades dos dois novos celulares da Apple. Como eu falei, não é muita coisa, muito focado em câmera, o desempenho mudou muito pouquinho, é aquele incremental 15%, 30% no outro modelo que estava um pouco mais ultrapassado, o USB foi mantido, a tela não mudou, a gente esperava 120 Hz, continuou 60 e nada deles falarem sobre algo realmente muito relevante. Eles não comentaram nem de carregamento mais rápido, passaram rápido pela bateria, sabe? Então foi um evento que mudou pouca coisa ano a ano. O foco da empresa para os próximos anos é certamente levar melhor o Apple Intelligence, e uma coisa que mostra o quão desinteressante eu acho que esses novos iPhones podem ser é o fato deles terem reforçado muito a parte de trade-in, de você entregar o seu celular antigo, e eles estavam dando até $800 de trade-in. E o celular mais básico deles custa $800, então os caras estão quase dando o celular mais básico para algumas pessoas. Isso mostra que eles precisam atualizar essa base e que esse vai ser um ano provavelmente que não muda muita coisa, que vai ser aqui pro Brasil mesmo, eu acho que não vai valer para a maioria das pessoas. A única coisa que a gente tem aqui de diferencial é ganhar o Camera Control. De resto, de Apple Intelligence, o melhor mesmo é você esperar até as funções chegarem aqui no Brasil, daí sim com um preço um pouco mais baixo você pode investir num celular desse. Então não tem a mensagem de satélite, não tem Apple Intelligence, não sabemos se vai ter o eSIM, como que vai funcionar. Faz o seguinte, espera a gente comprar todos esses equipamentos, fazer review, entender como eles estão comparados com os anteriores e daí sim você toma a sua decisão, quem sabe já com preço mais baixo. E para ficar de olho em preço mais baixo, vai lá no nosso grupo de ofertas que tá aqui na descrição. Além disso, amanhã tá saindo o vídeo falando mais sobre os AirPods e também sobre os novos relógios. Então fica ligado, não esquece de se inscrever e eu te espero por lá. Até mais, tchau, tchau!